e hoje eu vim trazer aqui uma questão envolvendo análise combinatória. Por meio de convênio com o plano de saúde com escolas de nível fundamental e médio, uma empresa oferece a seus 3.000 empregados a possibilidade de adesão. Sabe-se que 300 empregados aderiram aos dois convênios, 1.700 aderiram ao convênio com as escolas e 500 não aderiram a nenhum desses convênios. Vou dar uma pausa aí no texto por enquanto e só resolver esse primeiro parágrafo aí, depois eu volto aí para o segundo. Nesse primeiro parágrafo não tem nada ainda de análise combinatória, mas a gente tem que organizar a questão. Aí ele está falando de convênios com plano de saúde e com escolas de nível fundamental e médio. Então você tem duas características, ele te dá várias quantidades aí, inclusive te dá uma interseção dessas características, de gente que pertence às duas ao mesmo tempo. Então o primeiro passo é organizar esse conjunto. Daí eu estou deixando aqui o texto na parte de cima para vocês acompanharem o que eu estou fazendo aqui dentro da questão, nesse primeiro parágrafo só por enquanto. Daí do texto, né, ele fala que tem 3.000 empregados aqui no total desses conjuntos. Aqui dentro de tudo então tem que ter 3.000. Aí a próxima quantidade que ele fala aí, que 300 aderiram aos dois convênios, então 300 estariam aqui na interseção. Aí a próxima é que 1.700 estão conveniados com as escolas. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: posso colocar esses 1.700 aqui, nesse ponto que ele falou, que são conveniados com as escolas? Bom, eu espero que você tenha dito que não, porque se você disser que sim, eu vou querer tacar esse pincel aqui na tua cara, porque você não pode colocar aqui dentro de jeito nenhum, nesse ponto aqui. Eu só poderia colocar aqui se ele falasse, né, 1.700 são conveniados apenas, somente ou exclusivamente com as escolas, mas não falou isso. Então, de forma geral, você tem 1.700 aqui dentro do conjunto inteiro da escola, ou seja, aqui dentro de tudo tem que ter 1.700, como já tem 300, para completar isso aqui faltam 1.400. E a última informação é que 500 não aderiram a nenhum dos dois convênios, então 500 estaria aqui do lado de fora dos conjuntos. E aí ele não fala mais nada aqui sobre plano de saúde, só que tem como calcular essa quantidade aqui que por enquanto a gente não sabe, que eu estou chamando aqui de X. Se eu somar todo mundo aqui dentro, tem que chegar nos meus 3.000. Então é assim que eu vou descobrir o valor do X. Então eu tenho X mais 300 da interseção, mais 1.400 de apenas escolas, e mais 500 do lado de fora, nenhum dos dois, tem que dar o total de 3.000. Aí X mais essa quantidade aqui toda, 300 mais 1.400 mais 500 dá 2.200. Isso aqui tudo tem que dar os nossos 3.000 do total. Passando esses 2.200 para o outro lado, subtraindo, seu X vai ser igual a 800. Então, existem 800 pessoas conveniadas apenas com plano de saúde. Aí, voltando para a tela e agora para o segundo parágrafo do texto. Considerando que a empresa queira formar uma comissão de 20 empregados para discutir assuntos relacionados aos dois convênios e que para isso ela escolha 10 empregados que aderiram apenas ao plano de saúde e outros 10 que aderiram apenas ao convênio com as escolas, então a quantidade de maneiras distintas de se formar essa comissão estará corretamente expressa por esse trem muito doido que ele colocou aí no final. Daí aqui eu vou deixar também aqui escrito, né, só a parte principal aqui da questão, que é o final, é como ele diz que ele quer que sejam formadas as comissões. Então, do jeito que está escrito aí, né, são 10 conveniados somente, né, com o plano de saúde, deixar escrito do jeito que está aí no texto, e 10 somente aí com as escolas, é um outro subgrupo que a gente tem. Aí, como envolve análise combinatória, né, de quantas maneiras eu posso formar essas comissões, a gente tem que saber se é arranjo, combinação ou permutação. Então começa a ideia é o seguinte: você já está num processo de escolha, você tem que escolher algumas pessoas para esses grupos aqui. Então é arranjo ou combinação, já que é uma escolha. Como aqui a ordem não importa, se eu trocar essas 10 pessoas aqui de lugar, não vai mudar nada, elas vão continuar sendo do plano de saúde. E se eu trocar essas 10 aqui do outro lado também, não vai mudar nada, elas continuam sendo conveniadas com as escolas. Se eu tenho um processo de escolha que a ordem não importa, eu tenho uma combinação. E para essa questão, ele não quer que você calcule o resultado final. Se a resposta está dada aí em termos de fatorial, você tem que jogar na fórmula e ver se bate com a fórmula. Daí relembrando aqui a fórmula da combinação aqui no cantinho aqui embaixo. Então é uma combinação que eu tenho um total de N e a quantidade escolhida a gente chama de P. Eu tenho aqui na parte de cima o total com fatorial, a escolha, que é o P na parte de baixo com fatorial, e ainda vezes o total menos a escolha, e isso aqui tudo com fatorial. Então isso aqui é a fórmula da combinação. Tem que saber da fórmula para esse tipo de questão. Tem um bocado de questão que ele te dá a resposta em termos de fatorial, que
porque não tem para onde correr. Não adianta você só saber calcular, né? Nesse tipo de questão, você vai ter que saber a fórmula sim. Então a gente já sabe que é uma combinação. Então aqui eu tenho que escolher pessoas que somente aderiram ao plano de saúde, ou seja, dentre as 800 eu tenho que escolher 10. Então vai ser uma combinação que das 800 eu escolho 10. No E a gente multiplica. E aqui outra combinação, agora somente escolas. Somente escola eu tenho 1.400. Então das 1.400 eu tenho que escolher 10. Substituindo as duas na fórmula aqui. A primeira vai ser o total na parte de cima. A escolha na parte de baixo, que é o P, do jeito que está aqui na fórmula. Ainda vezes total menos a escolha. Ó, N menos P, 800 menos 10, 790. Ainda vezes a outra combinação. Total na parte de cima, escolha na parte de baixo, vezes ainda total menos a escolha, 1.400 menos 10, 1.390. E agora a parte principal, né? Olhando o que foi gerado com o que ele sugeriu, vê aí se a questão está certa ou está errada. Por incrível que pareça, a questão está errada. Aí, o que está errado na questão? Só esse fatorial aqui que ele não colocou na sugestão de resposta dele. Pode procurar aí, na sugestão não tem o 1.390 com o fatorial aí na parte de baixo. É só isso que torna errada a questão e não é erro de digitação. Essa questão aí deve ter sido feita pelo pai do fogo para ser uma questão cabulosa desse jeito. Então, é só esse o erro da questão. Reforçando aí, você vai ter que saber das fórmulas de arranjo, combinação e permutação para alguns tipos de questões que ele te dá tudo em termos de fatorial. Então, se gostou, deixe seu curtir aí embaixo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários também. Não esquece aí de divulgar para os seus amigos e se inscrever no canal se não for inscrito para ter mais atualização aí de questões e mais explicações. Então, bons estudos para vocês e até mais.